Graças e paz, irmãos, nós vamos gravar duas aulas, uma sobre exegese e outra sobre hermenêutica, e tem como objetivo aí suprir aqueles irmãos que não estavam, né, nessas duas aulas, e depois eu vou gravar mais um vídeo, que seria a última aula a respeito desse material, né? Seria nós realizarmos a hermenêutica do texto de Filemão, como nós fizemos anteriormente, tá? Então vamos falar rapidamente sobre o que é exegese, né? Como está em tela aí, exegese vem de uma palavra grega, né? Exegen, que significa guiar para fora, né? Então, num sentido geral, seria nós extrairmos do texto o pensamento, a ideia do autor, né? A gente entende que o texto é inspirado pelo Espírito Santo, mas nós precisamos usar ferramentas, e daqui a pouco a gente vai ver esse sentido, que seria como nós estivéssemos um óculos para entender, né, melhor o texto, porque o texto inicialmente ele precisa ser entendido no contexto que ele está escrito, tá? Então seria mais ou menos isso, esse trabalho, né, da gente ter a compreensão do texto, tá? Diminuir aqui. Algumas definições que nos ajudam a entender um pouco sobre o que é exegese, tá? Então, ela é um conjunto de procedimentos pelos quais chega a compreensão de um texto. Seriam passos que nós vamos dar quando nós pensamos num todo, para a gente conseguir entender qual o sentido desse texto, tá? Segundo ponto aqui é um processo de interpretar, né? A ideia é justamente da gente conseguir entender e tornar aquele texto compreensível para quem nós vamos aplicar aquele texto, né? Então, há muitas características, muitas vezes, do texto que precisa de uma análise um pouco mais apurada para a gente conseguir chegar ao resultado final, a gente ter aquela compreensão para a gente conseguir expressar também, aplicar esse texto de maneira correta. E por fim aqui um estudo cuidadoso e sistemático da escritura, né, para descobrir o significado original que foi pretendido. Nenhum texto ele é aplicado diretamente para os nossos dias. Primeiro a gente precisa aplicar o texto no seu contexto imediato ali, para depois, na hermenêutica, nós realizarmos esse processo de trazer o texto para os nossos dias, tá? Porque se não obedecermos esses critérios, possivelmente nossa aplicação ela vai estar errada, tá? Então, em resumo, nós podemos afirmar que a exegese é a análise de um texto dentro do seu próprio contexto, conteúdo histórico e literário, né? Então, lembrando que contexto histórico, né, difere de livro para livro, tá? Tem várias coisas que nós precisamos considerar: cultura, fatores geográficos, fatores políticos, fatores religiosos, né? Várias situações que a gente precisa levar em conta. Um exemplo, Mateus, ele escreve para judeus, então a gente precisa levar isso em conta quando a gente está lendo o livro. João é o último evangelho a ser escrito, anos depois, então a gente precisa levar isso em consideração também, tá? E o contexto literário, tá? Que a gente entendendo qual o tipo de texto que a gente está trabalhando, né? Entender os parágrafos, as perícopes, como nós falamos em aula, né? Perícope é aquele bloco de texto que a gente vai trabalhar, entendendo que eu vou identificar a perícope com as mudanças de assunto, tá? Então vai ter um portanto, ele vai estar concluindo um pensamento, né? Então geralmente vai ter algumas palavras que vão nos ajudar a fazer essa divisão, para a gente entender como nós vamos trabalhar com essa pequena parte e como essa pequena parte ela se encaixa na maior parte do texto, tá? Então é algo muito simples, né? A ideia é o quê? É algo de dentro para fora. Eu vou olhar para o texto, vou extrair aquilo para fora. Então o texto ele sempre vai estar fazendo o quê? Formulando a doutrina, tá? Nunca o contrário. Nunca a doutrina formula o texto ou diz o que o texto precisa dizer, mas é sempre o contrário. Nossas doutrinas são fundamentadas em texto e nunca num texto só, tá? Então a ideia que eu disse inicialmente, que a exegese é um óculos, né, para ver melhor, tá? Então é você olhar para o texto como Filipenses 4,13, tudo posso naquele que fortalece, e quando eu uso esse óculos eu estou analisando o contexto
desse texto? A gente sabe ali que Paulo está agradecendo a Deus, porque ele sabia passar por momentos de abundância e momentos de escassez, tá? Então, como nós sempre dizemos, um texto fora do contexto ele já é pretexto. Então, eu preciso sempre estar analisando todo o texto, no sentido de onde Paulo está, com quem Paulo está falando, o que estava acontecendo com Paulo, tá? Para a gente conseguir aplicar corretamente, tá? Um princípio muito importante, que a gente nunca deve esquecer. Um texto não pode significar o que ele nunca significou, tá? Mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas pensando que o texto ele tem um sentido só. Então eu não posso olhar lá para Filipenses e dizer, ó, Paulo está dizendo tudo posso naquele que fortalece, que ele vai tentar algo novo, que ele tem uma revelação. Não, Paulo está agradecendo a Deus. É isso, é simplesmente isso. Outros textos também, tá? A gente pode aplicar o mesmo princípio. O texto ele tem um significado, mas várias aplicações. Eu posso ler o texto hoje, daqui a um ano, daqui a 10 anos, 20 anos, eu vou ter aplicações diferentes desse texto, mais um significado apenas. Deus tinha um intento, né? Originalmente, uma pretensão para que aquele texto ele significasse algo para aquelas pessoas que estavam ouvindo, tá? Então a gente não pode inferir, que seria eigegese, né? Outra coisa, que é dizer o que o texto está dizendo. Não, o texto ele tem um sentido só. Eu não posso ir nem para a direita nem para a esquerda. Eu tenho que permanecer na linha, tá? Vamos pular aqui para princípios. Acompanhe a sua apostila, tá? Leia, faça a leitura da apostila, mas eu só explicando esses princípios. Então, princípios básicos de exegese. Sobre a inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia. Não pode haver diferença doutrinária entre um livro da Bíblia e outro livro. Nós vimos em bibliologia que a Bíblia nunca entra em discordância. Ela sempre está em concordância. Então, não tem como olhar para Mateus e dizer, olha, Mateus ensina uma doutrina e Marcos ensina outra. Não. Então, sempre um colaborando com o outro, tanto que um dos princípios para a gente interpretar o texto é usar muitas vezes textos correlatos, textos que estão falando sobre o mesmo sentido, sobre a mesma coisa, que vão trazer para nós uma compreensão melhor sobre aquele princípio, tá? Então, não pode haver diferenças. Se há diferenças, a gente precisa parar e refazer o trabalho que possivelmente nós deixamos algo passar, tá? Ponto 2, deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. O sentido mais claro e o mais fácil de uma passagem explica outro com sentido mais difícil e obscuro, tá? Então você pode muitas vezes se deparar com um texto e dizer, olha, eu não estou conseguindo entender aqui, né? Não tem tanta informação, eu vou para um texto correlato e analisar aquilo, tá? 3. Jamais esquecer a regra áurea da interpretação, chamada por Orígenes, de analogia da fé. O texto deve ser interpretado através de um conjunto da escritura e nunca através de textos isolados, né? Como aquele princípio que eu acabei de dizer, que a doutrina nunca é fundamentada sobre um texto só, tá? Então, vai haver outros textos fundamentando aquela doutrina, tá? E o texto ele tem que ser interpretado nesse contexto também. A gente fala que a Bíblia ela tem uma metanarrativa, né? Que ela está lá de Gênesis a Apocalipse, mas em meio a tudo isso tem uma grande história da redenção que os livros da Bíblia e os assuntos eles estão inseridos nessa grande história. Por mais que eu olhe lá, mas Ruth fala de Boaz, né? Tudo isso são histórias que vão se conectando, tá? A essa metanarrativa, essa grande história da Bíblia. Então, a Bíblia não é um livro que contém outros livros isolados. Não, todos os livros estão falando a respeito do mesmo assunto, tá bom? Ponto 4, a exegese consiste em compreender o texto em sua forma e essência. Compreendê-lo como literatura, por meio de análise, tá? Como um produto histórico, por meio de uma análise sociológica, né? Para tanto é necessário escolher o trecho do texto que tem um sentido completo, tá? Então, novamente, a ideia do parágrafo, que é uma técnica que nós chamamos de perícope. Qual perícope que nós vamos usar, tá? Então, muitas vezes, você vai trabalhar um versículo, mas para um devocional, por exemplo, mas você vai ter que expandir um pouquinho mais a sua leitura para você entender o sentido.
Um exemplo, eu vou trabalhar com Mateus 6:33. Eu vou precisar trabalhar um pouco mais para entender que o Senhor está falando ali de confiar em Deus, de buscar o reino, de provisão de Deus. Porque se eu apenas me detenho num texto só, num versículo, eu não vou ter a compreensão total do texto. Tá? Então é muito importante analisar a perícope. Em nossas Bíblias, muitas vezes, tem divisões, mas nem sempre essas divisões elas estão obedecendo esse princípio de a gente entender onde o texto começa e onde o texto termina, né? Então é importante isso. Mas vou pegar um exemplo aqui, Efésios, nessa versão que eu estou utilizando aqui. Efésios capítulo 1, nós até estamos expondo aqui na igreja, um exemplo, né? Não sei se vai dar para enxergar, mas a minha Bíblia ela faz uma divisão no versículo 3, tá? Então, foi justamente uma perícope que eu preguei, foi de 1 a 3, tá? E porque Paulo ele faz um agradecimento a Deus, ele faz uma espécie de doxologia, né, ao Senhor, ao Filho e ao Espírito, né? Então, foi uma perícope boa para se trabalhar. E depois eu abordei os outros versos em outra mensagem, tá bom? Então, a gente tem que entender que aquele texto, aquela porção de texto deu um sentido completo, 3 versículos. Mas pode ser que muitas vezes você vai se deparar com perícopes grandes, de 20 versículos, 15. Né? Então você tem que saber trabalhar, né, os pontos para justamente você conseguir explanar esse texto de uma maneira clara. Mas isso se aplica a versículos muitas vezes, né? Você vai trabalhar um versículo e você vai ter que trabalhar melhor, né, o seu texto. Porque quando nós vamos pregar, e é o que o pastor Leandro está ensinando, né? Você vai pegar aquele princípio, aquele versículo e você vai atrás do contexto, você vai pensar na grande ideia, né? A ideia central do texto, você vai dividir em pontos, depois você vai ter uma aplicação, conclusão. Então, a ideia é essa, você trabalhar esse texto. Porque eu não posso dizer, olha, tudo posso naquele que me fortalece, mas sem antes explanar onde Paulo estava. Faz sentido eu entender que Paulo estava preso? Faz sentido eu entender que Paulo está exortando a igreja a andar em unidade? Faz muito sentido. Então isso vai colaborar para o meu estudo bíblico, tá bom? Ponto 5, sempre tem em vista o contexto. Irmãos, o contexto ele é vital que a gente trabalhe com a palavra de Deus, tá? Ela é viva, ela é eficaz. E ela traz esse contexto justamente para a gente entender muitas vezes qual que era a situação que o povo estava. Tá? Quando você pensa lá em Malaquias, o povo estava com uma moral espiritual muito baixa. O Senhor chega até a falar que o fogo do altar não deveria ser aceso. Tá? A gente vai entender as promessas que Deus faz, mas a gente vai entender também a disciplina de Deus. Então o contexto faz todo sentido quando a gente vai trabalhar, né, com o texto bíblico. Se você está pregando uma série de mensagens, trabalha bem o contexto na primeira mensagem, traz para os seus ouvintes, né, o que está acontecendo, quais são os fatores que envolveram, né, aquele momento, para depois você começar a trabalhar. Tá? E sempre vai lembrando, né, durante as mensagens, nas próximas mensagens, um pouquinho desse contexto. Porque traz, né, ao ouvinte uma compreensão melhor. Tá? Porque o texto, às vezes, ele pode ficar desconexo. E esse ouvinte, ele entendendo o contexto, ele consegue entender melhor a sua aplicação no final. Primeiro, procurar no sentido literal, ao menos que as evidências demonstrem que é figurado. Tá? É uma regra importante. Sempre nós vamos primeiro para o sentido literal do texto, tá? Para depois pensar se é figurado ou não. Dependendo que, um exemplo, Apocalipse, outros livros a gente vai ver muitas figuras, tá? Mas, primeiramente, o literal e na dúvida, fique com o literal. Literal o quê? É aquilo que está escrito, tá? 7. Ler o texto em todas as traduções possíveis, antigas e modernas. Muitas vezes uma destas traduções nos traz luz sobre o que o autor queria dizer, né? Então, muitas vezes, nós vamos nos deparar com medidas, côvados, medidas estádio, né? Tantas outras medidas que tem na ACF,
tem na revista corrigida. Aí você já vai para uma versão atualizada, no século 21. Você vai ter já essa expressão traduzida no nosso idioma, né? Centímetros, tantos metros, tá? João 4, quando Jesus está... João 4, vou olhar aqui para não cometer um erro, mas a parábola não, casamento, né, de Caná da Galileia, João capítulo 2, né? Na minha tradução, quando ele manda encher as talhas de águas, né, ele usa a palavra talhas, tá? E depois ele vai usar uma espécie de medida, 3 metretas, né? Então ele vai usar essa expressão para dizer que era o que caberia em cada talha, 6 metretas. Aí agora eu vou para uma Nova Almeida atualizada, eu vou abrir o mesmo texto. Só achar a referência aqui. Já nessa versão fala potes, não fala talhas. Tá? Vou usar a purificação. Ó, cada uma cabia cerca de 100 litros. Tá? Então, traz, né, um sentido melhor para nós. Tá? Ou muitas vezes você vai pegar um dicionário bíblico e vai atrás dessas expressões, mas usando outras versões já te ajuda, né, a trabalhar, tá bom? Mas qual? 8. Apenas um sentido deve ser procurado em cada texto, tá? Então, a interpretação ali vai te levar apenas para um sentido, não deve te levar mais que um, tá? Então, se está levando, algo está errado. O trabalho de interpretação é científico, por isso deve ser feito com isenção de ânimo e desprendimento de qualquer preconceito, o que poderíamos chamar de pressuposto, tá? O que é pressuposto? Pressuposto é aquilo que nós acreditamos que nós sabemos sobre aquilo. Então, eu preciso olhar para o texto. João capítulo 2 é um bom exemplo, né? A gente ouviu histórias sobre isso. E eu preciso entender que eu preciso olhar para aquele texto como se fosse a primeira vez que eu estou trabalhando com aquilo. Deixar minhas pressuposições de lado, achando, eu sei o que Jesus vai fazer, eu sei o que isso quer dizer. Eu tenho que ir desprendido disso para que a palavra de Deus, primeiramente, ela trabalhe no meu coração, me ensine para depois eu ensinar o meu ouvinte. E 10, feita a exegese, o resultado obtido, se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, deve ser colocado de lado o trabalho de exegético e recomeçar novamente. Então, se a sua observação te levou a uma compreensão diferente, está errado. Começa de novo, tá? Como observar corretamente o texto bíblico, né? Então, aqui, nós comentamos já a respeito disso e fizemos um exercício em sala de aula sobre exercer o método OIA, né, que é observar, interpretar e aplicar. E para isso é necessário um exercício mental de fazer perguntas para o texto. Tá? Então, você vai trabalhar um texto, qual a primeira pergunta você precisa fazer? Quem são as pessoas desse texto? Quem está sendo citado? Né? Vai ter pessoas que vão ser citadas, apenas citadas, mas vai ter pessoas que vão estar articulando, né, naquela passagem ali. Então, quem são essas pessoas? É muito importante a gente identificar, porque nós fizemos o exercício em João, capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, e nós vimos que em todos os versículos, Jesus é citado, direto e indiretamente. Então, um texto que fala sobre a ressurreição de um homem, na verdade, está falando sobre Cristo como Deus, né? Então, está exaltando a Cristo. Então, é importante a gente analisar isso. As repetições, elas indicam sempre alguma coisa, tá? Onde essas pessoas estão, tá? Estão indo para onde, né? Estão indo para onde está o autor, onde estão os leitores, tá? Isso é importante. Aí, muitas vezes, você vai fazer uso de geografia bíblica, tá? Entender as passagens, onde que está. Um exemplo lá em 1 Tessalonicenses, Paulo está agradecendo a igreja, falando da fé deles, e fala que eles tiveram fé tanta que a Macedônia e a Acaia ficaram conhecendo, né? E se você olha no mapa, você vai ver que tem uma boa distância, né, entre os dois locais. Então, dizer que a fé da igreja de Tessalônica, ela rompeu fronteiras, né? Faz sentido.
Quando aconteceu, né? Em relação aos outros escritos e eventos, por quê? Qual que é o sentido desse texto? Por que ele está ali? Né? Por que não foi falado isso antes? Por que a pessoa está dizendo isso agora? O quê? O que está acontecendo? Qual é a ordem dos fatos? Tá? O que o autor quer comunicar? Daí, né? E daí está muito ligado à aplicação, tá? Então, o último ponto, a gente pegar tudo aquilo que a gente esboçou para trazer uma aplicação, tá? Então aqui está falando um pouco sobre essas perguntas, tá? Mas essa imagem ela retrata bem como deve ser a nossa exegese com hermenêutica, né? Então você percebe que há uma crescente, né? O texto, eu estou trabalhando aqui, ó, gramática, palavras, né? Depois eu estou indo para o contexto imediato, contexto maior, a história bíblica, a geografia bíblica, a cultura bíblica, para depois transmitir isso aos meus receptores, tá? Pensando, né, em mais perguntas que vão nos ajudar nesse trabalho, né? Eu posso perguntar o que a passagem está dizendo, né? Qual que é a ideia da passagem? Existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precisa ser examinada? Quando eu dei aula disso no Instituto, nós analisamos justamente Filemon, e tem uma passagem lá que Paulo fala que ele poderia ordenar a Filemon receber Onésimo, né? Foi algo que me chamou a atenção. Fui pesquisar e Paulo tinha autoridade apostólica, né, para isso. É algo interessante, né? Então, muitas vezes uma palavra ela vai chamar a sua atenção, você vai consultar no dicionário, você pode consultar no Strong, que vai trazer o significado, mas também a palavra grega, né, se for Novo Testamento. Então ajuda. Qual o fundo histórico-cultural? Importante também, tá? Qual a conclusão que eu posso tirar dessa passagem? As minhas conclusões concordam ou discordam de áreas relacionadas às escrituras, com outras pessoas que já estudaram essa passagem? Você vai consultar um comentário. Tá concordando? Não tá? Tá? O que eu posso aprender e aplicar para minha vida é já o ponto final, que é a aplicação, tá? Então, como fazer uma exegese de forma eficaz? Não pode haver, irmãos, equívocos, né, na nossa interpretação bíblica. Então, a gente precisa fazer bem o trabalho para a gente trazer ao nosso ouvinte a palavra de Deus com fidelidade, tá? Então, eu preciso entender tudo aquilo que está envolvendo, né, essa passagem. Tá? Então, eu preciso interpretar o texto de uma maneira léxica. Né? O que é léxica? Entender o sentido das palavras. A ideia de etimologia é você ir lá e ver, olha, essa palavra, ela quer dizer isso, tá? Ela tem tal sentido. Algumas palavras, com o tempo, elas perdem um sentido, mudam até o sentido. Então, a gente deve ter cuidado com isso. Eu devo pensar sintaticamente também no texto, né? Então, eu preciso entender as gramáticas na língua a qual foi escrita, mas antes disso, eu preciso entender a minha própria língua. Então, eu estou lá com o texto, há uma vírgula, né? A vírgula significa que, olha, tem uma pausinha aqui, né? Então, eu preciso analisar isso. Há uma preposição, há um substantivo, há um verbo, tá? Então, hoje há muito material que nos ajuda a gente entender melhor o texto, tá? Então, há Bíblia de estudo, há comentários bíblicos, há ferramentas, né, softwares, então isso ajuda. Mas primeiramente a gente precisa entender o nosso próprio idioma para aplicar corretamente, tá? Novamente o contexto, tá? Então eu preciso aplicar a Bíblia contextualmente, então ela precisa ser mantida inicialmente no contexto original. O que o etíope está falando para Filipe? Por quê, né? Esse homem estava lendo o livro de Isaías, eu preciso entender o contexto para depois aplicar, né, esse texto. E eu preciso aplicar também historicamente. A Bíblia está contando uma história, tá? Então, o intérprete deve descobrir as circunstâncias para um determinado escrito vir existência. Há uma história sendo contada, né? Você olha para o livro de Atos, é um livro histórico. E ele está contando, né, os feitos dos apóstolos. Logo, no início, Jesus Cristo é assunto aos céus, o Espírito Santo desce sobre a igreja e ele está contando, está narrando os fatos. Eu preciso entender isso. E interpretar o texto bíblico de acordo com a analogia da Escritura.
tá? Então a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Ela deve ser usada como recurso para isso. Se há interpretações bizarras que entram em choque com o ensino total da Bíblia, está praticamente certa de que há um erro. Tá? Então, eu preciso pensar nisso. Tá? Caminhando aqui para o final, vamos pensar aqui. Ó. Lembra que eu falei sobre o pressuposto? Você pode ler ponto 9, mas eu quero me deter nessa imagem aqui. Então, nós temos aqui o contexto, do lado direito, o texto bíblico e a interpretação. Esse é o fluxo certo, correto. Mas você percebe aqui que, se eu for para o texto, tenho minhas pressuposições, eu tenho meus preconceitos. Eu infiro isso no texto bíblico e minha interpretação vai ser uma interpretação falha, errada, equivocada. Tá? Como eu vou interpretar o texto de uma maneira correta? Né? Eu preciso me livrar desse pressuposto. Tá? Então eu preciso usar as ferramentas de uma maneira correta. Tá? Então é preciso tomar muito cuidado para não escolher um significado que convém apenas a nós, apenas ao intérprete. Né? Você já deve ter visto alguém forçar o texto a dizer alguma coisa, ou manipular o texto para o texto dizer alguma coisa. O texto tem apenas um sentido. Tá? Então, eu tomando os passos certos, eu vou ter êxito, tá bom? Nisso tudo. Tá? Então, esse é o conceito básico aí, primeiramente, da gente extrair a teologia do texto, tá? Daqui a pouco, no próximo vídeo, aqui a parte de exegese, não vou falar, que é o contrário, né? Que é você inferir no texto, a gente já falou amplamente sobre isso, mas daqui a pouco eu vou falar sobre contexto de hermenêutica, tá bom? Então, vou pausar esse vídeo aqui para a gente se encontrar daqui a pouco, tá?